Vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Vem aqui comigo, a segunda parte da nossa aula. Dentro de organização político-administrativa, é importantíssimo nós estudarmos como ocorre a subdivisão, a criação e o desmembramento de municípios. Se isso seria possível, se isso seria adequado, qual é a forma que se faz, como se faz e quando se faz. Isso tudo a gente vai ver agora nesse bloco aqui com a gente, tá bom? Veja só. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que esse tópico tem sim previsão na Constituição Federal, porque a própria Constituição Federal de 88 eleva os municípios a um patamar de prioridade legislativa como nunca visto na República, como nunca visto no Estado brasileiro. Por quê? Porque a forma que os municípios são estruturados e são dadas autonomias a eles, poucos países se existem dessa forma. Um exemplo de país que tem um município com tanta autonomia assim é a Alemanha. A Alemanha tem um sistema de poderes, de distribuição de poderes locais bem parecido com o nosso aqui no Brasil. Então, veja, qual o tópico que trata dos municípios? Artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, que vai dizer o quê? A criação, a incorporação e a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por meio de lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação do estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Apresentados e publicados na forma da lei. É a redação que é dada pela emenda constitucional número 15 de 96. Por que existe essa emenda? Porque, vejam, a Constituição já dizia lá no artigo 96 do ADCT que para se criar um município, presta atenção, viu? Para se criar um município, a gente precisa de alguns requisitos. Só que nunca foi se respeitado isso no Brasil, pós-Constituição de 88, e vários municípios foram criados, como o município de Antônio Carlos Magalhães, o município de Miraflor, acho que é Miraflor, é Flores, tudo lá no sul da Bahia, outros que não são no sul da Bahia. E essa criação desses municípios chegou no Supremo Tribunal Federal. Mas da chegada, né, porque é algo que vai contra a Constituição. Se vai contra a Constituição, a gente está trabalhando no controle de constitucionalidade. Presta atenção, controle de constitucionalidade. Esse tema chegou lá no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal fez o quê? Vamos julgar o tema. Mas da chegada do tema no Supremo até o dia que foi julgado, quando foram julgados, o município que não deveria ter sido município já tinha sido criada escola, hospital, prefeitura, 50 mil habitantes, piriri, ou seja, estava tudo estruturado, gente, não tinha como desfazer esse município. E entre a chegada e o julgamento foi emendada a Constituição Federal. Aí o Supremo Tribunal disse, olha, veja só, o que foi criado da emenda à Constituição, porque era uma norma de eficácia limitada, precisaria de uma regulamentação. Estava lá no ADCT, mas precisaria de uma regulamentação. O que foi criado antes da emenda 15 de 96, está tudo certo. Não está certo não, mas vai ficar como certo. Daqui para frente, ou seja, da emenda para frente, tudo que for criado vai ser inconstitucional. Não criou-se mais, mas os que foram criados ficaram criados. Tranquilo? Beleza? Para a criação de um município, veja, a aprovação de lei complementar federal, fixando o período dentro do qual poderá ocorrer a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios, a divulgação de estudo de viabilidade municipal, o plebiscito e a aprovação por meio de lei ordinária e estadual. Vejam, se eu vou criar um território, se eu vou criar um estado, eu preciso de uma lei complementar. Eu vou criar um município, veja que o processo é um pouco mais diferente. Existe lei complementar, mas não só ela. Vejam, a aprovação de lei complementar federal, fixando o período dentro do qual poderá ocorrer a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios. E o grande problema, gente, dos municípios que foram criados aqui no Brasil sem respeitar esse tópico justamente está aqui. Por quê? Porque para se criar um município, eu preciso de uma lei complementar federal, a lei complementar federal, que alguns autores, né, alguns professores vão dizer que é uma lei complementar nacional, porque é para o Brasil todo, mas enfim, a gente fica com a redação da Constituição, a lei complementar federal,
E vai abrir o que, Rafael? Vai abrir uma janela. Isso aqui era para ser uma janela, viu, gente? Vai abrir uma janela chamada Janela de Criação de Municípios, Janela de Desmembramento de Municípios. Por quê? Porque precisa de uma lei complementar federal dizendo assim, olha, todas as regiões que quiserem criar municípios, fica válida a criação de municípios de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023, ou seja, quase 2 anos para se criar os municípios. Nesse lapso temporal tem que fazer o quê? Cada região tem que fazer o quê? E fazer, né, um estudo de divulgação de viabilidade municipal. É viável criar esse município? Vai agregar em quê? Faz um plebiscito à população para saber se quer ser criado o município, se quer ser incorporado, subdividido. E ainda, depois disso tudo, esse desejo aqui tem que ser aprovado por meio de uma lei ordinária estadual. Então vejam que na criação do município nós temos lei complementar federal mais lei ordinária estadual. Tranquilo, gente? Tranquilo, gente. A lei complementar federal vai abrir a janela de criação e a lei ordinária e estadual vai criar propriamente os entes federativos chamados municípios novos. Até hoje, o Congresso Nacional não editou essa lei complementar. Até hoje, o Congresso Nacional não abriu essa janela de criação. Rafael, os municípios que foram criados. Eu expliquei porque foram criados, né? Ter fixo o período dentro do qual poderá ocorrer a cisão, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Na prática, não é permitido atualmente a criação de municípios. Após a exigência da emenda constitucional 15 de lei complementar, foram criados em uma situação flagrante de respeito ao artigo 18, parágrafo 4º, mais de 50 municípios no país. Mais de 50 municípios no país. Foi o caso que o Supremo Tribunal Federal julgou, dizendo que não tinha mais o que fazer, porque, Rafael, porque esses municípios já estavam totalmente estruturados. Boa parte deles já estavam totalmente estruturados. E qual foi a solução? O Congresso Nacional promulgou a emenda 57 de 2008. Veja, a gente está tratando de duas emendas aqui, né? Está tratando da emenda que obriga a existir essa janela, é uma emenda de 96. Diz assim, olha, para criar um município tem que ter uma lei complementar federal abrindo as portas. E agora, depois dessa lei complementar, foi criados quanto? Mais de 50 municípios, né? Isso aqui. E agora? E agora, pessoal, existe outra emenda à Constituição, chamada Emenda 57 de 2008, bem depois, não é isso? O artigo 96 do ADCT ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. Olha aqui, ó. Aqueles municípios que o Supremo disse que não podia, não tinha mais o que fazer. A emenda constitucional número 57 vai lá e convalida, ou seja, conserta e diz e está valendo a partir de agora. A criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tinha sido publicada até 31 de dezembro de 2006. Eles olharam para trás, viram assim, qual foi o último município que foi aprovado ali nos Cafundó de Juda? Foi 30 de dezembro. Então, até 31 de dezembro, não teve nenhum município depois disso. Atendido os requisitos estabelecidos na legislação respectiva do Estado, à época de sua criação, essa emenda sanou os problemas criados pela falta da lei. A convalidação regularizou a criação de município feita até 2006. Técnica adotada pela Constituição de 1988. Isso aqui, pessoal, é importante termos em mente. Porque, vejam, a gente está vendo como foi a estruturação do Estado, estruturação física. Isso, como é que se cria municípios, como é que se cria estados, como é que é distribuído o poder no Distrito Federal. A gente viu que, embora não exista território federal, é possível sua criação, será uma autarquia, descentralização administrativa. Agora a gente vai ver a distribuição interna de cada poder, a distribuição de poderes para cada ente federativo. O correto fica assim, a distribuição de poder para cada ente federativo. Vem aqui comigo. A Constituição adotou a técnica de competência comum para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Está onde isso? Artigo 30 da Constituição. 4, se não estou enganado. 4, anota aí.
Competência comum, a União, os Estados, DF e município. Competência exclusiva, União, 21. Competência privativa da União, 22. Competência dos Estados, artigo 25, parágrafo 1º. O Distrito Federal tem a competência estaduais e municipais previstas no 32, parágrafo 1º, isso aqui a gente já viu. E a competência concorrente da União, dos Estados, DF e município, aqui é 23. Assim. 3, e a competência concorrente é 24. Mas vamos ver cada um. Divisões de competências. Quando a gente imagina divisões de competências, a gente tem que pensar duas categorias. Existem as competências executivas, também chamadas de administrativas ou de fazer. Existem as competências executivas, administrativas ou de fazer. E existem as competências legislativas, que é de legislar, de criar leis. Certo? Certo. Essas duas grandes competências se dividem em 4. Incompetência exclusiva da União, incompetência comum, competência privativa e competência concorrente. Mas para que a gente consiga caminhar todo mundo no mesmo passo, é importante que você entenda. Existem 2 grandes grupos de competência de entes federativos. As competências executivas, /administrativa, competência de fazer algo, e existem as competências legislativas, que são a competência de legislar, de criar leis, de inovar no ordenamento jurídico. Ponto. Sabendo disso, vem aqui comigo. A competência executiva se divide em competência exclusiva e competência comum. A competência legislativa se divide em competência privativa e competência concorrente. Tranquilo? Tranquilo, Rafael. E o que seria a competência exclusiva, Rafael? O que seria a competência comum, a competência privativa ou a competência concorrente? Vamos ver agora. Competências administrativas ou competências de fazer. São competências materiais ou não legislativas. A atuação político-administrativa do ente para execução de tarefas. Então, todas as vezes que eu estiver diante de uma competência e a questão lhe perguntar, compete à União, compete aos estados, compete aos municípios, compete a fulano, a ciclano, fazer, acontecer, administrar, e estamos diante de uma competência exclusiva, executiva. E essa competência executiva só pode ser ou competência exclusiva da União ou competência comum da União. A competência exclusiva da União vai dizer que existem coisas dentro da Constituição que somente, olha o grifo vocal que eu estou fazendo, somente a União pode fazer. Rafael, os estados podem fazer? Não. Os municípios podem fazer? Não. O Distrito Federal pode fazer? Não. Somente a União pode fazer, porque trata-se de uma competência exclusiva. Tranquilo? Vem aqui comigo. Competência comum. Já na competência comum, é com todos os entes, é comum a todos os entes, podem fazer a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todo mundo pode atuar aqui. Competência comum dos entes está prevista, na verdade, no artigo 23 da Constituição Federal. Este artigo não trata de competência legislativa, e sim de competência material, de execução de tarefa. Então, volta aqui para reforçar, para o material ficar bem bisuradinho, preste atenção. Competência executiva, também chamada competência administrativa, competência material, não tinha falado, falei agora, e competência de fazer algo. A competência material também é dividida em competência exclusiva, só a União faz, e competência comum, todos os entes federativos fazem. Quem são os entes federativos, Rafael? Gente, pelo amor de Deus, se você está nesse momento da aula com dúvida quanto a isso, volte lá para a nossa primeira aula e comece a estudar tudo de novo. Eu já falei isso mais de 10 vezes. Os entes federativos são quem? União, estados, Distrito Federal e municípios. Tranquilo? Tranquilo, Rafael. Lembrei, Rafael, depois do acocho, lembra? A competência exclusiva também trata da competência administrativa, material e execução de tarefa. Estão entre elas a relação do Brasil com outras nações e emissão de moeda. Vejam, compete exclusivamente ao Brasil, compete exclusivamente à União emitir moedas. É uma competência exclusiva. Por quê? Porque os estados não vão emitir moedas, os municípios não vão emitir moedas. Você
vai emitir moeda, porque inclusive é crime federal. Os estados também têm as suas competências. Estas são remanescentes, ou seja, os estados ficam com as funções que não forem previstas para a União e para os municípios. As provas costumam cobrar bastante a diferença entre competência privativa e competência concorrente. Vai ver agora. Mas antes, a competência exclusiva da União, de natureza material, político-administrativa, competência de gestão, não necessitam de lei para tornar-se realidade. Então, preste atenção. Já anota aí no teu material que a competência exclusiva na Constituição é uma norma de eficácia plena. Anota aí, é uma norma de eficácia plena. Por exemplo, a prestação de serviço pela União é competência exclusiva da União, prevista no artigo 21 da Constituição Federal, manter relações com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, emitir moeda, planejar e promover defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Competência comum entre a União, os estados, DF e municípios. Interesse de todos. Então, vejam. Uma forma da gente entender, pessoal, de forma mais tranquila e até de forma lógica, a subdivisão das competências, porque quando você abrir a Constituição, lá no artigo 20 vai estar lá, são bens da União. Artigo 21, competência exclusiva. Artigo 22, competência privativa. Artigo 23, competência comum. Artigo 24, competência concorrente. Do 21 ao 24 é uma salada, porque você vai ficar perdido, perdida. Mas, primeiro ponto, o aluno de Borba não fica perdido. O aluno de Borba cria lógica na hora de estudar. As competências, seja do 21 ao 24, a gente dividiu ela primeiro em dois grandes grupos. Existem as competências executivas, materiais, competência de fazer, competência de gestão, competências administrativas. Certo? Certo. E existem as competências de legislar, que é de fazer leis. Artigo 21 e 23... Artigo 21 e artigo 23 são competências executivas. O artigo 21 vai tratar da competência exclusiva da União, só a União pode fazer. O artigo 23 vai tratar da competência de fazer, não só da União, de todos os entes federativos. Então, metade do assunto você já matou aí. Se você souber fazer essa distinção entre competência de fazer e competência de legislar, você já mata metade das suas preocupações vão embora. Tranquilo? E a outra metade, Rafael, é a competência de legislar, que está previsto no artigo 22 e 24. Isso, 22 e 24. Competência privativa da União. Cabe à União legislar privativamente sobre determinado tema. E cabe a competência concorrente, que entre a União, os estados DF, não entre os municípios por enquanto, União, Estado e Distrito Federal, compete legislar sobre determinado tema. Ponto. Rafael, e quando é que eu vou saber que a competência é exclusiva da União ou é comum? Porque está tudo dentro do mesmo balaio. Quando a competência é privativa da União ou é concorrente? Porque também está tudo dentro daquele outro balaio. Aí a gente entra pelo critério de interesse. Vejam, emitir moeda. Presta isso aqui comigo. Emitir moeda é uma competência executiva ou uma competência legislativa? Emitir moeda, eu estou fazendo uma lei ou estou fazendo algo? Fazendo algo. Emitir a moeda. O governo está emitindo moeda. Beleza, então a gente já sabe que é uma competência executiva, né? Isso é uma competência administrativa, uma competência de gestão, uma competência material, uma competência de fazer algo, emissão de moeda, de fazer algo. Tranquilo? Tranquilo. Já descarta o que fala de legislativo. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Vamos pelo critério de interesse agora. Emitir moeda é de interesse de fazer da União ou de todos os entes federativos? Se me disser que é de todos os entes federativos, mande um direct para mim com a cédula da sua cidade. Se sua cidade tiver uma cédula, eu fico calado. Não tem, né, gente? Então, a competência de emitir moeda é de interesse de quem? Da União. Tranquilo? Beleza? Volta aqui comigo. Zelar pela guarda da Constituição, a proteção da Constituição, das leis, das instituições democráticas, de conservar o patrimônio público, de defender a democracia. É só atribuição da União ou de todos os entes federativos? Se a democracia houver uma ruptura da democracia, houver uma ruptura da democracia, se a Constituição for desrespeitada, essa ruptura, esse desrespeito à Constituição vai acontecer só na União ou vai atingir todo mundo?
Inclusive Zezinho da padaria. Vai atingir todo mundo. Entenderam? O interesse é geral, competência é comum, a competência de fazer. Se o interesse é específico da União, a competência é exclusiva e também é uma competência de fazer, mas só a União pode fazer. Beleza? Vamos para outros exemplos aqui. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. União. Manter, preste atenção, viu? Relações com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Quando o Brasil é chamado para discursar na ONU, quem vai é o presidente da República ou é o governador do seu estado? Ou seria o prefeito ou o secretário de assuntos resolvidos do seu município? Assuntos internacionais, relações com órgãos internacionais, cabe a quem? Ao único ente federativo que temos de representatividade nacional, que é a União. Tranquilo? E as competências, Rafael, de legislar? Vamos ver já. E deixa eu achar. Olha aqui, ó, já a gente volta naquele outro lá. Só para vocês entenderem aqui, ó. Compete privativamente à União legislar. Se é competência legislativa, nós não estamos falando de quê, minha gente? Nós não estamos falando de competência de fazer. Nós estamos falando de competência de legislar. Vejam aqui, ó, competência legiferante, essas competências de legislar. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Legislar sobre desapropriação, legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicação, radiodifusão, comércio interestadual, exterior, diretrizes de política. Tudo isso é competência da União. E já a gente vai ver com mais profundidade. Mas eu queria trazer para vocês aqui que existem competências de legislar que somente a União pode fazer, e aqui a gente não está trabalhando com competência exclusiva, estamos trabalhando com competência privativa da União, previstas no artigo 22 do texto da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal. No seu estado tem um Código Penal estadual? Tem não. Tem um Código Civil estadual? Tem um Código Marítimo Estadual, a lei de desapropriação, essa é mais aprofundada, né? Só quando a gente está lá em direito administrativo que vocês veem melhor. Mas, por exemplo, o seu estado não tem uma lei de desapropriação. É o Decreto-Lei 3365 de 50, ou é 3350 de 65, sei lá, é o Decreto-Lei 33, que vai tratar sobre desapropriação. É um decreto de nível federal, de nível nacional, porque a desapropriação tem que ser regulada tanto aqui em Pernambuco, como no Rio Grande do Norte, no Piauí, em São Paulo, no Rio de Janeiro. O pessoal do Rio Grande do Sul que está assistindo essa aula. É o mesmo decreto que regula o processo de desapropriação. Mas volta aqui. Competência comum entre entes federativos de todos os estados. Zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde, da assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Isso é competência de quem, gente? De todo mundo, Rafael. Proteger o meio ambiente. Me diga aí, proteger o meio ambiente é competência de quem? Todo mundo. Porque se a árvore for derrubada lá no Amazonas, aqui em Pernambuco a gente vai sentir. Você no Sudeste vai sentir, você no Centro-Oeste vai sentir. E de alguma forma aquilo vai reverberar pelas futuras e presentes, pelas presentes e futuras gerações. Vai atingir todo mundo. Cada folha que cai atinge todo mundo. Então é competência de todos, Rafael. De todos, todos. Todos quem, Rafael? Cuidar do meio ambiente. Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Competência comum. Agora, só um bisuzinho para a gente fechar o bloco aqui da aula, para vocês matarem de vez o que seria competência executiva. Vem aqui comigo. Toda vez que estivermos falando de competência executiva, você vai perceber que a competência executiva se divide em competência exclusiva e competência comum. Competência exclusiva pela ordem de interesse, que eu acabei de explicar para vocês aqui na aula, compete somente à União fazer algo.
Competência executiva se divide em competência exclusiva e competência comum. Competência executiva é uma competência de fazer, uma competência política, uma competência organizacional, uma competência administrativa. Desculpa, uma competência administrativa. Tranquilo? A competência executiva se divide em competência exclusiva, só a União faz pelo critério de interesse, e a competência comum, todos os entes federativos fazem. Well, agora me diz uma coisa, como é que eu vou diferenciar uma competência de fazer de uma competência de legislar? Veja, um ponto específico aqui, um bizuzinho. Todas as competências de fazer terminam com o verbo no infinitivo. Pode procurar no artigo 23 da Constituição, aí que você não vai encontrar nenhuma que comece sem ser com o verbo no infinitivo. Zelar, proteger, cuidar, seja comum ou seja exclusiva, manter, emitir, planejar. Todas elas terminam com o verbo no infinitivo. Gostou do bizuzinho? Já sabia disso? Então anota se não sabia e reforça para poder lembrar na hora da prova. Joia? Encontro vocês todos no próximo bloco.